Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Leandra Brandão, sou professora da Rede Pública Municipal de Ensino da cidade de Cícero Dantas, estado da Bahia. Sou coordenadora pedagógica da rede estadual, atuo no mesmo município e também sou mestranda do Prof. Letras pela UFES, na cidade de Itabaiana. Estou aqui para dialogar um pouquinho com vocês, sobre uma temática bastante relevante e necessária para a vida em sociedade, mas com o desejo que se torne irrelevante breve. Pessoal, para trabalhar essa temática, eu intitulei o trabalho de Espelhos Narrativos, Diversidade e Inclusão na Literatura Infanto-Juvenil. Iremos trabalhar com 2 contos paródicos, o conto Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colasanti, e A Princesa e a Costureira, de Janaína Leislão. O objetivo geral desse nosso trabalho é realizar a leitura literária do conto e refletir sobre a temática presente nas 2 obras. A partir desse objetivo geral, para atingir, nós vamos apresentar os objetivos específicos, que é decodificar a questão da violência contra a mulher, mostrar os valores que prevalecem para o rei, para o pai, para quem manda, Qual a visão do jovem, do que deve obedecer, refletir sobre a não aceitação dos destinos pré-definidos pelos outros para as princesas, para a gente, e estimular a leitura crítica e a interpretação de textos literários. Para tanto, iremos desenvolver a seguinte metodologia. Com a finalidade de alcançar os objetivos traçados nesta atividade de leitura, será empregada as etapas da mediação de leitura, pré-leitura, leitura e pós-leitura. No momento destinado à leitura, será inserido simultaneamente a análise da codificação e decodificação proposta por Stuart, o modelo cultural de leitura, que aborda a necessidade de enxergar a arte não apenas como expressão do belo, mas como algo capaz de fazer enxergar e pensar, do professor Carlos Magno Santos Gomes, meu professor, o leitor modelo de Humberto Eco, e o letramento de Rildo Colson, além da leitura subjetiva de Anne Roxello. A nossa justificativa para este trabalho é a seguinte: a formação leitora não é uma tarefa fácil, pois formar o leitor é formar o cidadão, conforme o professor Carlos Magno. O gênero textual, conto de fadas, é uma leitura mais atrativa e de fácil aceitação entre o público infanto-juvenil. Por isso, a escolha pelo conto Entre a Espada e a Rosa e o conto A Princesa e a Costureira, que são paródias dos contos de fadas tradicionais e traz a abordagem da temática de gênero de forma atemporal, embora o cenário seja medieval. Dessa forma, a escolha pelo modelo de leitura cultural tem um caráter reflexivo de formação, de acordo com o professor Gomes. E essa proposta, como que se dará, na prática? Partiremos para a aula, que será dividida da seguinte forma: pré-leitura, leitura, pós-leitura e a construção do repertório literário, cruzamento de leituras. Também iremos oportunizar aos alunos que eles tragam outras leituras, outras vivências que abordem a mesma temática. As etapas de leitura aqui propostas requerem do professor e do aluno não apenas que sejam passivos, mas que sejam coautores da leitura, que tragam as suas contribuições, as suas compreensões. Para tanto, eu acredito, que é interessante que a gente apresente um pouco, peça para que eles vejam quem foram essas autoras, e tente compreender o porquê da necessidade desses diálogos. Eu trago aqui uma fala de Marina Colasanti que eu acho perfeita. Ela disse, eu uso o fantástico como metáfora de sentimentos e inquietações que povoam a realidade. O fantástico como metáfora das inquietações que povoam a realidade. E que bom que a gente possa discutir, dialogar, a partir do fantástico, para que a gente traga esse pensamento para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Marina Colasanti foi uma escritora, contista, jornalista, tradutora e artista plástica ítalo-brasileira, nascida então na colônia italiana da Eritreia. A autora publicou mais de 70 obras para crianças e adultos. Nesse momento, a gente pode também pedir ao aluno, que faça um estudo da vida das autoras presentes. De forma sintética, a gente apresenta apenas a autora com foto e um pouquinho da vida e obra
dela. Janaína Leslão é escritora de alguns dos primeiros contos de fadas e ela aborda, né, direitos sexuais, direitos reprodutivos. Ela teve o seu primeiro livro, que é esse, A Princesa e a Costureira, adaptado para o teatro infanto-juvenil. Ganhou prêmios importantes, é psicóloga também, trabalha com essas questões desde a graduação dela. A gente também pede para que o aluno faça uma busca, estude um pouco sobre a vida e obra da Janaína Leslão, para que consiga compreender mais, despertar mais o gosto pela leitura, saber o que é que ela tem a dizer. E, dando continuidade à nossa discussão, os dois contos, né, são uma paródia dos contos de fadas tradicionais. Um texto paródico é plurivocal e apresenta aspectos polifônicos na estrutura e no estilo, de acordo com Gomes. Para dar continuidade à nossa atividade e colocar em prática essa proposta de trabalho, vamos ativar os conhecimentos prévios do nosso aluno. E aí vamos fazer alguns questionamentos. Qual é a sua expectativa ao ler o título que menciona espada e rosa e princesa e costureira? O que é que você espera dessa leitura? O que é que você imagina que será abordado nesses textos? Qual é o enredo, né? Como que você escreveria uma história que tem esse título? Qual seria o final? O que aconteceria? E aí você vai levantando questionamentos para que desperte a curiosidade cada vez mais do aluno, do leitor. Há possibilidades de transcender o que a gente imagina, há possibilidades de ter um outro final, e aí você vai ouvindo os seus alunos e mostrando, né, tentando dialogar para que eles vejam outras percepções, outros modos de enxergar, outras formas de ativar o conhecimento, de pensar em outras formas de enredos, né, de desenvolvimento dessas narrativas. E aí a gente vem também com a proposta da construção de horizontes de expectativas. E a gente começa a fazer uns questionamentos antes mesmo da leitura. Qual é a hora de casar, se não aquela em que o coração diz quero? Com quem devemos nos casar? Com quem amamos ou com quem as pessoas que nos amam escolhem? Ou com quem a sociedade espera? E aí a gente vai fazendo esses questionamentos, esperando que os nossos alunos, né, respondam, tragam vivências, experiências da sua vida, ou dos seus familiares, dos seus pais, avós, né? Na leitura, a gente começa com uma reflexão. Todo texto quer que alguém o ajude a funcionar. Reflexão de Humberto Eco. O texto apresenta uma infinidade de interpretações e se torna algo complexo pelo não dito. A partir do não dito é que a gente começa a ter várias outras percepções, o que poderia estar nessas entrelinhas. Aí a gente parte para a leitura. Na proposta, a gente vai iniciar com a leitura do conto Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colasanti. Gente, é um texto perfeito. Por conta do tempo aqui, não vai ter como fazer a leitura na íntegra, né? Mas vamos falar de alguns momentos. No primeiro momento, vai falar sobre a perda da liberdade e a resposta do corpo e da mente. O que seria isso? Vamos nos atentar aqui ao primeiro parágrafo dessa obra. Qual é a hora de casar, se não aquela em que o coração diz quero? A hora que o pai escolhe? Isso descobriu a princesa na tarde em que o rei mandou chamá-la, e sem rodeios lhe disse que tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e feio, que importa? Que importância tinha frente aos soldados que traria para o reino, as ovelhas que poria nos pastos e as moedas que despejariam nos cofres? Estivera pronta, pois breve o noivo virá buscá-la. Aí já dá para a gente dar uma pausa, fazer uma roda de conversa, para que eles, né, tragam essas discussões, o que é que eles pensam sobre isso, já tiveram alguma vivência semelhante. E aí nós vamos para o segundo momento, né? A filha não aceita, né, e foge. Salva a filha, fugiu, ela está salva, né, desse casamento. Salva a filha, perdia-se, porém, a aliança do pai, que, tomado de horror e fúria diante da jovem barbada, e alegando a vergonha que cairia sobre o seu reino diante de tal estranheza, ordenou-lhe abandonar o palácio imediatamente.
E a jovem princesa abandonou, foi tentar seguir a vida dela de forma independente. Porém, nada é fácil. Chegou em algumas aldeias e ninguém aceitava, né? Na primeira aldeia, ninguém quis aceitar porque tinha nascido uma barba nela. E essa barba foi de um pedido, né? Ela ordenou ao cérebro, pediu que acontecesse algo para que ela não casasse. E aí, o que foi que aconteceu? Nasceu barba. Por isso que o pai fala daquela estranheza. Mas assim, não vou entrar em detalhes para que justamente pelos não ditos vocês vão construindo os ditos e depois procurem, né, na obra, vão ler a obra para quem não leu, para saber como que acontece, como que se desenrola esse conto. Na segunda aldeia, ela também procura um emprego, procura uma forma de sobreviver, mas ela estava com um corpo de mulher, tinha barba, mas um corpo de mulher. Na primeira aldeia não aceitou porque ela parecia homem, mas na segunda aldeia não aceita porque com aquele corpo ela já vai querendo ser homem, mas com aquele corpo tinha certeza que era mulher. E aí já dá para a gente trabalhar algumas situações preconceituosas, né, contra a mulher, contra o homem. Será que existe na questão do trabalho? Quais e por quê? E vem a reinvenção da liberdade. Quando ela chega na terceira aldeia, a princesa pediu uma faca emprestada a um pastor e raspou a barba. Porém, antes mesmo de chegar a uma outra aldeia, né, havia crescido outra vez, mais cacheante, mais cacheada, mais brilhante e rubra do que antes. E aí, o que fez essa princesa? Como que ela seguiu, né? E ela andou, conseguiu um elmo, conseguiu, né, conseguiu em uma couraça, conseguiu enganar aquela aparência dela. E agora ela se passava por um homem. Havia chegado a um reino distante, né? E aquele reino muito distante era governado por um jovem rei. E fazia algum tempo que ele procurava alguém que procurava um cavalheiro tão forte e decidido que pudesse ajudar. Então, desde o dia que eles se viram, parada diante do grande portão, a cabeça erguida, oferecendo sua espada, ele havia demonstrado preferi-la, né? O rei prefere a essa princesa que está vestida de cavalheiro, de guerreiro, de um lutador. Era a seu lado que a queria nas batalhas. Era ela que chamava para os exércitos na sala de armas. Era ela sua companheira preferida, seu melhor conselheiro. Com o tempo, mais de uma vez o havia salvo a vida do outro. E parecia natural, como o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntos. Companheiros nas lutas e nas caçadas, inquietava-se, porém, o rei, vendo que seu amigo mais fiel jamais tirava o elmo. E mais ainda, inquietava-se ao sentir crescer dentro de si um sentimento novo, diferente de todos. Devoção mais funda por aquele amigo do que um homem sente por um homem, pois não podia saber que à noite, trancado ao quarto, a princesa encostava seu escudo na parede, vestia o vestido de veludo vermelho, soltava os cabelos e, diante do seu reflexo no metal polido, suspirava longamente, pensando nele. Os dois, né, estavam despertando o desejo um pelo outro, mas a princesa sabia e o príncipe não, e estranhava aquele desejo que estava tendo por outro homem, que ele estranhava esse desejo de sentir por outro homem, nunca sentido antes. E aí vem a reinvenção da liberdade da princesa, mais uma vez. E o que é que ela faz? Muitos dias se passam, né? Quem tenta fugir um do outro, o rei tentava evitá-la e outros tantos em que, percebendo que isso não afastava de sua lembrança, mandava chamá-la para arrepender-se e, em seguida, pedia-lhe que se fosse. Essa mistura de sentimentos sem compreender, né, o porquê gostava tanto. Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com ele. E em voz áspera, lhe disse que há muito tempo tolerava ter ao seu lado um cavalheiro de rosto sempre encoberto, mas que não podia confiar em alguém que se escondia atrás do ferro. Tirasse o elmo, mostrasse o rosto, ou teria 5 dias para deixar o castelo. E agora?
o que é que ela faria? Como que será o desfecho desta história, né? E aí, no desfecho, vem a questão do autoconhecimento. Ela vai conhecer e ela tenta buscar uma saída. Que saída será essa? Como finaliza esse conto? Vou deixar para que vocês procurem lá, leiam e cheguem às conclusões de vocês. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Gente, aí a gente vai para o outro texto, né? O outro texto, A Princesa e a Costureira, de Janaína de Leislan. O outro texto é um texto fantástico também. É uma paródia, né, de um conto tradicional. E aí, o que é que vocês imaginam que acontece com um conto intitulado A Princesa e a Costureira? Eu vou ler para vocês a síntese do texto e também tentar despertar o desejo que vocês encontrem o texto, encontrem a obra, adquiram o PDF, caso consigam, mas que realizem a leitura de alguma forma. Era uma vez uma princesa chamada Cíntia, que quando nasceu foi prometida em casamento para o príncipezinho Febo, do reino vizinho. Eles tornaram-se grandes amigos ainda na infância e, quando adultos, iam se casar sem maiores problemas, até que Cíntia foi encomendar seu vestido de noiva. A costureira era encantadora e por ela a princesa se apaixonou. A partir daí a confusão estava armada. Como uma moça se recusaria a se casar com um príncipe? Uma princesa poderia gostar de uma costureira? Como seus pais se sentiriam caso ela dissesse que iria quebrar a promessa de casamento com o Febo? Só mesmo uma mágica poderia fazer tudo ficar bem novamente. E foi então que a irmã da princesa, o príncipe e a fada madrinha se uniram para ajudar as duas moças a costurarem um final feliz, digno de contos de fadas. E aí, gente, como que vocês imaginam que seria esse final feliz? Como que vocês imaginam que foi aceito, né? Será que foi aceito esse casamento entre a costureira e a princesa? E por que não foi aceito? Gente, outra parte da obra que é perfeita também é o prefácio, né? O prefácio é escrito por Daniela Awad e ela traz uma frase que está presente em uma das suas obras, que é: em nosso país, a esperança é uma virtude revolucionária. E é com essa esperança revolucionária, né, que eu trago essa proposta de trabalho, para que a gente, em um tempo não tão distante, consiga achar essa discussão tão irrelevante e desnecessária, porque conseguimos superar, conseguimos respeitar o outro, a forma de viver do outro e a praticar, de fato, a empatia. E o trabalho não para aqui, gente. Eu estou tentando resumir por conta do nosso tempo, né, para que não se torne algo chato. E para esclarecer um pouco sobre a diversidade de possibilidade de interpretação do texto proposta por Eco, né, ele traz algumas possibilidades de produções, os textos abertos e os textos fechados. Os textos abertos são os que permitem infinitas possibilidades interpretativas. Esses textos, diferente dos textos fechados, não são produzidos para um público específico. O texto aberto, por maior que seja o número de interpretações, uma ecoa a outra, de modo que não excluam, mas antes se reforcem mutuamente. Então, esses dois textos, eu acredito, eu classifico como textos abertos, que traz possibilidades de interpretações e que devem trazer, e que a gente precisa também trazer cruzamentos de leituras, né? Trazer outras reflexões para esse texto. A leitura literária, bem como qualquer mensagem cultural, é possível de múltiplas interpretações. Na visão de House, os códigos de codificação e decodificação podem não ser perfeitamente simétricos. E aí a gente traz algumas partes do texto, a gente traz alguns fragmentos para comprovar essas falas, essas teorias. E essas falas, essas teorias, a gente não precisa passar para os nossos alunos de que teoria, né, se trata, de que autor se trata, mas apenas a gente fazer com que ele compreenda essas múltiplas interpretações. Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte, ofereceu-se para fazer serviço de homem, e novamente ninguém quis aceitá-la, porque com aquele corpo tinha certeza de que era mulher. Esse é um fragmento do texto, do primeiro texto, Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colasanti. E o que é que está não dito nesse texto, nesse fragmento, nesse parágrafo? O que é que a gente pode discutir com o nosso aluno sobre isso?
E aí, gente, dando continuidade à nossa proposta de trabalho, vamos tentar ampliar o modelo cultural de leitura, que é trazer para a nossa realidade, trazer o texto literário para pensar, para refletir o nosso cotidiano, a nossa vida. E aí a gente traz uma reflexão do professor Carlos Magno. Com a inclusão do tema do pertencimento identitário, o leitor cultural vai aos poucos percebendo que o texto literário revela diferentes abordagens dos problemas sociais, que devem ser historicamente situados, mas que, principalmente, devem ser comparados e problematizados a partir do leitor atual. E aí a gente vem com as possíveis abordagens. Quais são as possíveis abordagens? Papéis sociais. Aí a gente vai fazer a crítica à rigidez das funções de gênero. Por que é o pai que manda? Por que é o homem que manda? Por que é a mulher que tem que obedecer, né? Conflito entre identidade e percepção social. A recusa das aldeias em enxergar a personagem além da aparência física, porque ora julgava como mulher e não poderia ser aceita, ora julgava como homem e não poderia ser aceito. E vamos discutir também sobre o texto de Janaína Leislão, trazer muito o porquê dessa sociedade não aceitar, né, formas de casais diferentes. E para isso eu pensei a gente levar para a sala de aula diferentes formatos de casais, para que o aluno fale o que é que ele pensa, o que é que ele acha quando ele vê casal de formatos diferentes, né? E trazer a questão da aceitação mesmo do diferente. E a gente sabe o quanto que a sociedade é intolerante ao diferente. Eu sou mãe socioafetiva e, por incrível que pareça, muitas vezes eu tive que responder a questionamentos se eu não iria ter um filho de verdade. E isso é porque eu, de certa forma, é diferente, né? Minha família, eu tenho meu esposo, mas minha família é constituída por um filho socioafetivo. E as pessoas não aceitam. E quando me perguntam se eu não quero ter um filho de verdade, aí eu penso, dou risada e, dependendo do meu humor, eu respondo, né? De uma forma ou de outra. Mas, de qualquer forma, o que é verdade para vocês? Aí eu dou risada, brinco, né? E o amor não é de verdade? Né? Todas as formas de amor não são válidas. E isso não é só, isso eu não estou falando sobre o meu filho socioafetivo. Todas as formas de amor são válidas, devem ser respeitadas. Todos nós temos direito de ser como desejamos ser e de experimentar ser, ter outras vivências, né? O que vale é ser feliz, é o amor e o respeito deve estar presente em toda a nossa sociedade. São reflexões como essa que são tão necessárias e pertinentes e devem estar presentes na nossa prática pedagógica, né? E com o desejo que os nossos alunos levem essas reflexões para as suas casas, para a vida em sociedade e que sejamos seres, pessoas mais tolerantes, que respeitem e que pratiquem a empatia. Agradeço a todos pela atenção e o meu desejo é que vocês continuem essas leituras, tragam outras contribuições também, aceito outras sugestões para ampliar essa proposta de trabalho, também outras sugestões, outras metodologias, críticas. Qualquer dúvida, irei deixar meu e-mail, né? E vocês podem enviar, que eu responderei sim, dialogarei com vocês. Muito obrigada pela atenção e tenham um excelente dia.